para cumprirmos os teus propósitos, Deus, para vivermos diante de ti, Senhor, como quem agrada a ti, Deus, e não nos enganarmos a nós mesmos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quantos aqui já ouviram falar sobre o temor do Senhor? Nós precisamos, na realidade, trazer o temor do Senhor de volta ao centro das nossas reuniões. Nós precisamos reconhecer quem o Senhor é, amém? Afinal, o Senhor não vai ser encontrado onde Ele não é respeitado. Quando estamos na presença de Deus, nós precisamos ter reverência. Fala comigo, reverência. Abra comigo em Salmos 89, versículo 6. Salmos 89, 6. Nós vamos entender que o temor do Senhor tem muito a ver com quem Ele é, amém? Diz assim: quem no céu se compara ao Senhor? Quem é igual ao Senhor entre os seres celestiais? Versículo 7. No conselho dos santos, Deus é grandemente temido, inspira temor do que todos os que o cercam. Então, o que nós vemos aqui é que a própria presença de Deus, e ele diz aqui no conselho dos santos, né, nas regiões celestiais, entre os seres celestiais, ela inspira temor. Deus é grandemente temido. Fala comigo, fala: a grandeza de Deus faz com que nós temamos a Ele. Levíticos 10, versículo 3, se você puder abrir comigo também rapidamente. Diz assim: disse então Moisés a Arão, foi isso que o Senhor declarou quando disse: aqueles que se aproximam de mim devem honrar minha santidade, e diante de todo o povo demonstro a minha glória. Arão, contudo, guardou silêncio. Então, Moisés está falando aqui sobre honrar a santidade de Deus. Moisés está falando aqui sobre nós reconhecermos, na verdade, quem Deus é. E o temor do Senhor, nós não podemos definir ele de forma superficial e simples. O temor do Senhor, ele não é algo simples, algo definido por poucas palavras. Mas esse temor, assim como nós vemos Moisés falando e o salmista, ele na verdade é a resposta, fala comigo, a resposta ao contemplarmos quem Deus é. E sabe, nós já sabemos que nós devemos amar ao Senhor. Quantos amam ao Senhor? Amém. Nós devemos amar ao Senhor. Ele morreu por nós na cruz, Ele tomou o nosso lugar, e nós estávamos em pecado quando Ele nos salvou, amém? E nós não poderíamos salvar a nós mesmos, afinal, Romanos diz que todos pecaram e afastados foram da glória de Deus. Então, somente Jesus, pelo infinito amor do Pai, assim como diz em João 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele envia o seu único Filho, amém? Para morrer por nós e nos dar vida. Glória a Deus. Quantos creem nisso nessa noite? Mas assim como nós devemos amar ao Senhor e estarmos entregues a Ele, reconhecendo o sacrifício de Jesus, nós também devemos temê-lo, amém? Fala para o seu irmão, fala: meu irmão, você tem que amar e temer ao Senhor. Temer ao Senhor não é ter medo. Ao contrário, a palavra diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo, amém? Abra comigo em Êxodo 20, rapidinho, para nós entendermos um pouco melhor isso. Êxodo 20. Nós vamos passear por alguns textos, amém? E a palavra do Senhor diz: Moisés encorajou o povo dizendo: não temais, Deus veio para provar e para que o seu temor esteja entre vós e não pequeis. Olha só, parece contraditório, né? Nós dizemos que nós devemos temer ao Senhor, e aí João fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Algumas traduções vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo temor, amém?
Só que essa palavra aqui, ó, nós podemos entender bem Êxodo 20:20. Não temais, quando Moisés fala não temais, ele está dizendo não tenham medo, amém? Primeiro, não tenham medo. E aí ele continua dizendo, Deus veio para provar e para que o seu temor esteja entre vós e não pequeis. E esse segundo temor que Moisés trata aqui, não se refere ao medo, mas à reverência. Se refere a nós sabemos quem Deus é em sua santidade, e aí Moisés diz assim, para que o seu temor esteja entre vós e não pequeis. Ou seja, para que haja santidade entre vós. Amém? Então fala para o Senhor, fala, temor não é ter medo. Amém? Afinal, como nós vamos nos relacionar com alguém de quem nós temos medo? Não é possível, né? Então nós não devemos ter medo de Deus. Nós devemos temer ao Senhor, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, essa palavra temor não apenas se define como medo e receio, mas também como sentimento respeitoso ou zelo, amém? E não há uma palavra que nós possamos definir o temor do Senhor. Nós vamos discorrer através de alguns textos bíblicos e você vai ver que o temor do Senhor, na verdade, é bem mais profundo do que apenas uma expressão, amém? Fala para o seu irmão, fala, meu irmão, nós devemos amar o Senhor e temer a Ele. Amém? Existe um livro chamado O Temor do Senhor, de um escritor bastante conhecido, chamado John Bevere. E nesse livro, ele define o temor do Senhor. E eu vou ler essa definição, ela é um pouco grande, rapidamente, mas que a gente tenha um panorama do que aquilo que nós vamos tratar nessa noite, amém? Então ele começa dizendo assim, o temor não é ter medo ou ficar assustado com Deus. Como podemos ter uma relação de intimidade com alguém que temos medo? Adão sentiu medo quando ele pecou, amém? E o medo de Adão fez com que ele se escondesse de Deus. Mas ele continua dizendo, o temor do Senhor, na verdade, é profundo e permanente respeito e reverência por Deus. Diga comigo, respeito e reverência. Por Deus e por todas as coisas que Ele declaram santas. Amém? É atribuir a Deus o infinito e mais elevado lugar de honra em sua vida. É tremer profundamente e com reverência diante do privilégio da sua presença. Quantos são privilegiados na presença do Senhor aqui nessa noite? Glória a Deus. E da maravilha da sua palavra. É adorar apenas a Deus com louvor e ação de graças. É amar o que Deus ama. Diga comigo, amar o que Deus ama. Honrar o que Deus honra. Fala comigo, detestar o que Deus detesta. Amém? E fazemos do interesse do Senhor o nosso interesse. Então o temor é uma disposição interna que produz medo, pavor ou terror diante do simples pensamento de nós ofendermos a Deus. E nós vamos tratar disso mais para frente, amém? Nem o menor pecado diante daquele que tem o temor de Deus é visto como algo normal. Glória a Deus. Ao contrário, Provérbios 16:6 diz que o temor do Senhor afasta todo o mal. Diga comigo, diga, o temor do Senhor afasta todo o mal. Amém? Então nós tememos ao Senhor, nós submetemos a nossa vontade para abraçar a vontade de Deus por completo. Glória a Deus. Então, o temor do Senhor é aquilo que nos santifica, que nos limpa, que nos purifica dia após dia. Amém? E é interessante que Isaías 11, 2 e 3 vai nos dizer que o temor do Senhor, ele também é uma manifestação do Espírito Santo. Vamos abrir lá rapidinho? Isaías 11, versículo 2 e 3. Abra comigo rapidinho. Diz assim, versículo 2: o Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder. Aí diz, o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor.
Então, aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, aqueles que andam de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus, neles é produzido o temor do Senhor. Amém? O Espírito Santo, a palavra diz que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E o temor do Senhor tem a ver com isso também. Amém? E nós vamos ver que Jesus foi ouvido, como Hebreus 5:7 diz, por causa do seu temor ao Senhor. Então, a resposta também da sua oração, do seu clamor, tem a ver com aquilo que está dentro do seu coração. Com o quanto você teme, com o quanto você deseja realmente fazer a vontade de Deus. Fala comigo, eu devo submeter as minhas vontades à vontade do Senhor. Amém? Então, o temor do Senhor, nós sabemos que nada fica encoberto diante de Deus. Nada. Quando nós tememos ao Senhor, nós temos plena consciência de que nada nós podemos esconder de Deus. Amém? E o salmista vai dizer aonde eu posso me esconder de ti, se eu subir aos mais altos céus, se eu descer ao mais profundo do mar, ali o Senhor estará. Então, essa consciência de que os olhos do Senhor estão sobre nós, também produz em nós e deve produzir em nós o temor do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, temer ao Senhor é colocar o Senhor como centro de nossas vidas. E eu quero, antes da gente entrar nos 3 pontos principais, contar uma história de um casal no Novo Testamento que não temeu ao Senhor. E nós vamos ver que muitas vezes as pessoas acham que o temor do Senhor é algo do Velho Testamento. Porque, na verdade, no Velho Testamento, os homens não estavam sobre a graça de Deus, então o juízo de Deus, ele era repentino. Amém? Mas, sobre a graça de Deus, Deus também exerce juízo repentino, e nós vamos ver isso em Atos 5:20. Abre comigo lá, em Atos 5, nós vamos ver uma história de um casal que não temeu ao Senhor. Atos 5, vamos começar do versículo 1, não é o 20. Eu confundi, amém, irmãos? Atos 5, versículo 1. Diz assim a história. Quantos conhecem a história de Ananias e Safira, amém? Amém? Entre mentes, um certo homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, também vendeu uma propriedade, mas ele reteve parte do dinheiro da venda para si. Tendo conhecimento disso também a sua esposa. Ele levou a parte restante e a depositou aos pés dos apóstolos. Então indagou-lhe Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo, para que ficasses com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura não continuaria teu? E vendido, não estaria todo o seu dinheiro em teu poder? Como pudeste permitir que tais ideias dominassem a tua vontade? Não foi a homens que mentiste, mas contra Deus. Amém? Versículo 5. Ao ouvir essa repreensão, Ananias caiu morto. Fala comigo, caiu morto. Aí a continuação do versículo diz assim: então grande temor tomou conta de todos os que souberam do que havia acontecido. Então, olha só a gravidade de nós não andarmos no temor do Senhor. Todos conhecem bem essa história. Assim como nós lemos, Ananias vende a propriedade e junto com a sua esposa vai ofertar no templo de Deus aos apóstolos. E na verdade a Bíblia não detalha muito a história, mas o que dá a entender é que Pedro chega com esse valor e não tinha problema nenhum de Pedro dar parte do valor, ou de Ananias dar parte do valor. Mas Ananias tentou enganar, e vocês precisam entender que Ananias não, como Pedro diz a ele aqui, ele não tentou enganar a homens, não foi a Pedro, não era para Pedro que ele estava dando a oferta dele. Assim como quando nós trazemos a nossa oferta, o nosso dízimo, e nós doamos o nosso tempo, o nosso serviço na casa do Senhor, não é para homens que nós fazemos, amém? Não é para o pastor, não é para uma igreja, não é para uma instituição. Fala para o Senhor, tudo que você faz, você tem que fazer para Deus.
Então Ananias chega e ele não estava mentindo simplesmente para a autoridade que Deus confiou ali naquela igreja, para Pedro, o pastor daquela igreja, mas ele estava mentindo para Deus. Não houve temor do Senhor no coração de Ananias. Ele não entendeu quem Deus era. E sabe, nós podemos passar grande parte das nossas vidas e não entendemos, na verdade, quem Deus é. No Novo Testamento, em Hebreus, a palavra vai dizer que o nosso Deus, ele é fogo consumidor. Amém? Fala comigo, fala, o meu Deus, ele é fogo consumidor. Amém? Então nós vamos tratar aqui, esse assunto é um pouco extenso, e nós vamos tratar de 3 principais temas aqui nessa noite para nós levarmos como prática para as nossas vidas, amém? Sobre o temor do Senhor. Fala para o seu irmão, fala, meu irmão, você não deve só amar a Deus, você tem que temer a Ele. Amém? O temor é o que nos santifica. O temor é o que nos faz andar diante de Deus em uma vida reta. Amém? Então, o primeiro ponto que eu queria tratar aqui é de nós temermos ao Senhor para conhecê-lo. Então, nós precisamos temer ao Senhor para que nós tenhamos intimidade com Ele. Provérbios 1:7, abre aí comigo rapidinho. Fala comigo, fala, temer ao Senhor para conhecê-lo. Provérbios, logo após Salmos, capítulo 1, versículo 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Vira comigo aí algumas páginas, Provérbios 2:5. Então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amém? Então, quando nós tememos ao Senhor, nós, de fato, o conhecemos. Então, um dos princípios de nós termos uma relação íntima com Deus é nós temermos a sua pessoa. Não termos medo, como nós falamos aqui no começo. Não como Adão fez, mas nós temos reverência, cuidado com a sua presença. Então, para nós nos aproximarmos de um Deus que é santo, nós devemos ter consciência de que nós somos pecadores e precisamos ser santificados. Amém? Então, conhecer a Deus, Salmo 145, versículo 3, conhecer a Deus é o que vai nos dar a consciência do quanto nós o tememos. Salmos 45, versículo 3 diz assim: o Senhor é grande e muito digno de louvor, sua grandeza é insondável. Amém? Então, o temor do Senhor tem a ver não só com nós conhecemos a Ele, como nós vimos em Provérbios 1:7 e 2:5, mas também tem a ver de que o quanto nós conhecemos ao Senhor é o quanto nós tememos a Ele. Diga comigo, diga, o Senhor é grande, o Senhor é santo, o Senhor é majestoso. Amém? Quando nós temos noção do quão grande é o Senhor, de quão magnífica é essa presença, maravilhosa essa presença, de quão santa é essa presença, quando nós temos essa consciência, nós passamos a temer ao Senhor. Nós vemos isso lá no livro de Jó, capítulo 42, versículos 5 e 6. Vamos abrir lá rapidinho. Assim que Jó, ele está lá no final da sua história, e ele diz algo muito interessante, que se nós tomarmos nota, nós vamos entender realmente a relação do conhecimento de Deus e do temor a Ele. Ele fala, de fato, meus ouvidos já ouviram a teu respeito, contudo os meus olhos te contemplaram. Por essa razão, menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Então, quando nós vemos ao Senhor, assim como Jó, e assim também como Isaías, o temor de Deus enche o nosso ser.
E não há outra reação quando nós vemos o Senhor, assim como a pastora estava ministrando aqui, quando nós nos encontramos com o Senhor, com a presença dEle manifesta, com a glória dEle, não com a presença onipresente, amém? Mas com a presença manifesta do Senhor, não há outra reação do nosso ser a não ser temê-lo. O que Isaías faz quando ele encontra o Senhor? Ele diz: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Então, temer ao Senhor é o princípio para nós conhecermos a Ele, e conhecendo ao Senhor, cada vez mais que nós conhecemos a Ele, entendemos que Ele é santo, mas nós também o tememos. Fala comigo, fala: eu desejo conhecer a santidade do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, o segundo ponto que eu quero trazer aqui para vocês é que nós devemos temer ao Senhor também nas nossas escolhas. O seu irmão fala: você deve temer ao Senhor nas suas escolhas. Fala para ele: em cada passo que você dá. Fala: em cada decisão da sua vida. Você deve ter com você, fala para ele: você deve ter com você, meu irmão, o temor do Senhor. Sabe por quê, irmãos? O temor do Senhor é aquilo que não vai nos afastar, que vai fazer com que nós não nos afastemos dos propósitos de Deus. Porque se você teme as riquezas, se você tem medo de ficar pobre, de repente não ter tanto dinheiro assim, e a sua confiança não está no Senhor, você vai tomar decisões conforme aquilo que, vai mexer no seu bolso, amém? Se você teme a homens, você vai tomar a decisão conforme aquilo que os outros pensam, talvez. Os outros vão pensar de você. Mas se nós tememos ao Senhor, nós iremos tomar decisões que agradam a Ele, amém? Então importa que nós possamos agradar a Deus, amém? Glória a Deus. Abra comigo em Provérbios 9, 7. Vamos voltar para Provérbios. Versículo 9, capítulo 10, 9 e 10. Diz assim: o temor do Senhor é a chave da sabedoria. Digo: o temor do Senhor é a chave da sabedoria. Amém? E conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Vocês estão vendo que tudo tem relação uma vez com a outra, amém? Primeiro nós devemos temer ao Senhor, Salomão diz, para nós o conhecermos. Segundo, nós devemos temer ao Senhor para que nós tenhamos sabedoria. Fala comigo: sabedoria. Então, sabedoria tem a ver com escolhas, decisões. Amém? E o pastor já falou aqui várias vezes que a sabedoria de Deus, ela é o escape do Senhor para as nossas vidas. E lá em Salmos 111, o salmista vai dizer exatamente a mesma coisa que Salomão está dizendo aqui. Davi diz com as mesmas palavras, ele diz: o temor do Senhor é a chave da sabedoria. Então, para nós tomarmos decisões que nos levam ao centro da vontade de Deus, aos propósitos de Deus, nós devemos temer ao Senhor. Temer estar longe de Deus. Temer estarmos fora daquilo que Deus determinou para as nossas vidas. É com isso que nós devemos tomar base das nossas escolhas, em todas as áreas das nossas vidas, em cada detalhe do nosso dia a dia. Nós devemos considerar aquilo que agrada ao Senhor, amém? Glória a Deus. Então, em Mateus 25, nós vemos uma passagem que se trata das 10 virgens. E a palavra do Senhor vai dizer que 5 eram sensatas e 5 eram o quê? O quê, irmãos? Imprudentes, insensatas, loucas. Então 5 eram loucas. Por que elas eram loucas? Porque elas não guardaram óleo, elas não manteram a lamparina acesa, e quando o noivo chega, já não havia mais o que elas fazer. E elas foram recorrer àquelas que eram sensatas. E se nós lemos Provérbios, Salomão vai dizer várias vezes que o contrário da sabedoria é realmente a insensatez, é a imprudência. E se nós tratarmos de uma forma mais profunda, ele vai dizer que isso é loucura. Então nós tomarmos decisões fora do temor do Senhor se torna loucura.
Elas não conservaram o temor do Senhor, elas estavam dispersas, elas não estavam percebendo que o noivo estava vindo. E eu te digo uma coisa: se nós não conservarmos o temor do Senhor em nossas vidas, se nós não pedirmos para o Senhor encher as nossas vidas de temor, nós corremos o risco real de ficarmos fora daquilo que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz. Então, a falta de temor pode te levar para fora daquilo que Deus te prometeu, para fora da vida eterna. Porque o temor, ele gera santidade, e a santidade, ela agrada ao Senhor, porque Deus é santo, amém? E sem santidade ninguém vai para o céu. Na verdade, sem santidade nós nem veremos ao Senhor, amém? Não tem como. Fala para o Senhor, fala, não tem como. Fala para o Senhor, fala, meu irmão, você não pode ser doido. Fala para ele, você não pode ser doido. Fala crazy. Não vou falar 13 não, irmãos. Amém? Você não pode ser doido. Glória a Deus. Você tem que viver no temor do Senhor. Fala para você tem que viver no temor do Senhor. Chacoalha ele aí, que ele está dormindo. Chacoalha ele aí. Chacoalha ele, chacoalha ele, chacoalha ele. E nós vamos entender que a sabedoria de Deus, ela não é a sabedoria dos homens. É diferente. De fato, há a sabedoria dos homens, e nós podemos, como eu falei, tomar decisões de acordo com o que nós pensamos ser melhor, de acordo com o nosso pensamento humano. Mas em Tiago, capítulo 3, abra comigo, Tiago 3, vai, irmãos, nós vamos folhear a Bíblia bastante. Se não está folheando a Bíblia, vai abrindo nesse celular que é mais rápido, né? Glória a Deus. Tiago 3, espera aí que eu vou achar. Tiago 3, versículo 13, diz assim: quem dentre vós é sábio e quem tem o verdadeiro entendimento, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, ou seja, pelo seu dia a dia, mediante obras praticadas com humildade que tem origem na sabedoria. No entanto, se abrigais em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade, porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial. E ele diz algo bem forte: é demoníaca, amém? Pois onde existe inveja e rivalidade, aí a confusão, e todo tipo de atitudes maléficas. Porém a sabedoria que vem do alto, fala, sabedoria que vem do alto, é antes de tudo pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Então nós devemos ter cuidado. De onde vem a nossa sabedoria? De onde vem o nosso conhecimento para nós tomarmos a nossa decisão? Nós dependemos do Senhor ou nós apenas estamos fazendo alguns cálculos matemáticos do que é melhor para a nossa vida? Fala para o seu irmão, fala, o Senhor sabe o que é melhor para a sua vida. Fala, a sabedoria dos céus é melhor do que a sabedoria dos homens. Glória a Deus. Então, o temor do Senhor nos leva a essa sabedoria que vem do alto, a nós basearmos as nossas escolhas não em coisas humanas, mas de acordo com aquilo que os céus dizem, amém? Glória a Deus. Lucas 12, 4, 5, Jesus está ali com os discípulos e ele diz algo bem forte. Lucas 12, 5. E na verdade nós estávamos na leitura anual com os jovens, e em Mateus nós passamos por esse versículo há alguns dias e me tomou bastante atenção. Ele diz assim, Lucas 12, versículo 4: eu vos afirmo, meus amigos, não temais os que podem matar o corpo, todavia, além disso, nada mais conseguem fazer. Contudo, eu vos revelarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar a alma no inferno. Sim, eu vos afirmo que é a esse que deveis temer. Glória a Deus. Então como nós falamos, nós não devemos temer aos homens. O que os homens vão pensar, o que o outro pode pensar de mim. O profeta João Batista, a gente vê na história dele que ele realmente não temia homens, ele era meio doido.
Então ele apontava para Herodes e falava, ó, imagina você apontar para uma autoridade e apontar o pecado dela de forma assim, pública. Ele não temia homens, amém? Fala para o seu irmão, fala, meu irmão, está na hora de nós deixarmos de temer aos homens e temer aquele que verdadeiramente pode condenar a nossa alma. Temer a Deus é entender que Ele tem o poder sobre a vida. Ele tem o poder, é Ele quem julga a nossa alma. Ele pode tanto nos levar à salvação, quanto com o seu juízo e sua justiça, nos levar à morte eterna. Fala para o seu irmão, fala, no Senhor há temor, no Senhor também há amor. Amém? Um outro ponto que eu queria trazer para nós aqui. Primeiro, nós devemos temer ao Senhor para nós o conhecermos. Segundo, para nós tomarmos as nossas decisões, amém? No nosso dia a dia. E terceiro, nós devemos temer ao Senhor para sermos santos. O seu irmão fala, nós devemos temer ao Senhor para sermos santos. Amém? Isaías 33:6 vai dizer que o tesouro, o que mantém o Senhor como nosso tesouro, é o temor do Senhor. O que mantém o Senhor como nossa maior importância, o que nos mantém ali no amar a Deus acima de todas as coisas, na verdade, é o quanto nós tememos a Ele. Amém? E diz também que esse temor nos leva à salvação. Abra comigo em 2 Coríntios 7:1 e nós vamos nos prolongar um pouquinho nessa parte. 2 Coríntios 7:1, Atos, Romanos, Coríntios e 2 Coríntios, amém? Diz assim, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que possa contaminar o corpo, e por conseguinte a alma, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Amém? Então, para que nós tenhamos verdadeira comunhão com o Senhor, nós devemos estar em santidade. Nós devemos estar em constante transformação, em constante renovação de mente. Amém? Nós devemos estar constantemente nos vigiando e caminhando à perfeição. Glória a Deus. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos caminhando para a perfeição, amém? Nós somos aqueles que não aceitam ficar do mesmo jeito. Nós somos aqueles que não aceitam ficar da mesma forma, agir da mesma maneira novamente. Nós aceitamos ficar no mesmo erro, mas nós buscamos a perfeição do Senhor, amém? Então, Paulo diz assim que nós devemos aperfeiçoar a nossa santidade no temor do Senhor. 1 Pedro 1,15, abra comigo rapidinho. 1 Pedro 1,15 vai nos dizer assim: Pedro 1,15 porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Então, nós vemos que nós devemos buscar a santidade. E essa nossa santidade, ela só pode ser aperfeiçoada quando nós entendemos e tememos a Deus. Afinal, essa é a natureza de Deus, ser santo. Amém? E Pedro vai dizer assim, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Então, a profundidade do Evangelho, ela não é só para nós, quando nós viemos a Cristo, nós mudarmos as canções que nós ouvimos, amém? Porque o Espírito Santo vai te convencer de que você ouvir algo que não te edifica, não te aproxima de Deus, amém? Glória a Deus.
Não se diz apenas quando nos convertemos de nós nos afastarmos de algumas práticas mundanas. O Evangelho ele é muito mais profundo do que algo externo. Ele é uma transformação do nosso interior, amém? Então, Deus ele te santifica, ele santifica a sua alma. E quando ele santifica a sua alma, as suas emoções, as suas vontades, isso se manifesta no seu exterior, amém? Então Deus quer nos santificar em todas as nossas atitudes. Deus quer nos santificar no jeito que nós andamos, no jeito que nós falamos, no jeito que nós nos vestimos, no jeito que nós tratamos uns aos outros. Você que é esposo, esposa, do jeito que você trata o seu cônjuge, do jeito que nós tratamos os nossos pais, os nossos irmãos. Sabe, irmãos, na verdade nós temos muito ainda a melhorar. Não é verdade, Richard? A grande verdade é que nós temos muito ainda a nos aperfeiçoar. E se nós ficarmos como aquelas virgens, não tivermos sabedoria e não buscarmos entendimento em Deus de que nós devemos melhorar, talvez nós percamos o tempo que o Senhor vai voltar e nós não estejamos preparados para a volta do Senhor. Então você precisa entender que o temor do Senhor nos leva à santidade. Diga, o temor do Senhor me leva à santidade. Diga, me leva a estar pronto para a sua volta. Amém? Então, nós vemos aqui que essa palavra temor, do grego, abra comigo em Filipenses 2,12, rapidinho antes de nós trazermos a definição original da palavra. Filipenses 2,12. Glória a Deus, você está aí, irmão? Você está acordado? Você está vivo? Chacoalha para o seu irmão, fala, você está vivo, irmão? Fala, tem glória aí ainda? Tem aleluia? Glória a Deus. Filipenses 2,12 diz assim: sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Amém? Algumas traduções vai dizer assim: com temor e tremor a Deus. Então, a palavra temor tem em sua origem o sentido do grego, ela se diz pobos e quer dizer alarme, medo exagerado e terror. Pavor, fala comigo, pavor. Ela fala de reverência e respeito. E quando nós dizemos sobre tremor, ele vai dizer realmente sobre chacoalhar. Chacoalha o seu irmão, fala chacoalhar. Mas chacoalhar com medo, é você tremer de medo. Tremer de medo. Então você imagina Isaías diante de Deus. Ou você vê ao longo da Bíblia outros homens que tiveram encontros com os anjos ou seres celestiais. Como o próprio José. Sabe, vem sobre o homem um grande temor e tremor. Sabe, a ponto de você ficar desesperado. Imagina você se encontrar com o anjo de Deus. Imagina, Caio, o anjo aparecer na sua frente assim, ó. Porque anjo é grande, irmão. Anjo não é coisinha que fica voando assim, tipo borboleta, não, tá? Anjo é grande. O bicho é grande. Então, imagina o quanto de temor e tremor é produzido em nós quando nós nos encontramos com algo celestial, com algo que não é normal aos nossos olhos. Sabe, e é sobre essa experiência que Paulo diz que nós devemos colocar em prática a nossa salvação. Nós devemos ter reverência, e Eclesiastes 5, o título do capítulo é Amor Reverente. Nós devemos ter reverência, nós devemos ter submissão, nós devemos tremer diante dessa presença. Porque ela é sim capaz de nos condenar.
Essa presença é assim como nós vemos em Ananias e Safira, ela é capaz de exercer juízo sobre as nossas vidas. Nós somos pecadores. Se nós nos encontramos com algo santo, irmãos, se você não estiver coberto por aquilo que Jesus fez na cruz, e você não estiver em santidade, você não estiver andando em Deus, meu irmão, você corre um grande risco de ser morto, ser consumido. Assim acontecia com o sacerdote. Quando ele entrava diante de Deus, ele não estava cumprindo os requisitos que a lei o ordenava. Então ele morria lá dentro e eles puxavam ele de volta. Fala comigo, fala: a presença de Deus produz temor, produz tremor. Você precisa entender a intensidade que há quando nós tratamos do temor do Senhor. Você precisa entender o quão profundo é esse tema, muito além do que nós estamos tratando nessa noite. Hebreus 12, 28, vamos abrir lá rapidinho. Hebreus 12, 28. Está um pouco para frente de Filipenses, amém? Hebreus 12, 28. Diz assim: portanto, já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e desse modo adoremos a Deus. Diga: adorar ao Senhor. Aí ele diz: como nós devemos adorar ao Senhor? Com uma atitude aceitável, com toda a reverência e temor. Porquanto o nosso Deus é fogo consumidor. Então, Paulo está mais uma vez aqui tratando da forma que nós devemos adorar ao Senhor, da forma que nós devemos nos apresentar diante de Deus. E a adoração não se limita a um momento num culto. A adoração é, na verdade, o nosso estilo de vida, como nós devemos viver. E ele disse que nós devemos adorar a Deus, viver com uma atitude aceitável, com toda a reverência e com temor. Nós devemos, portanto, temer a Deus. Salmos 19, 9 vai dizer que o temor do Senhor, ele permanece para sempre. Fala comigo: o temor do Senhor permanece para sempre. Então, o que vai nos fazer permanecer até o fim, na verdade, não é só nós entendermos que nós somos amados por Deus, que nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Isso é verdade, irmãos, e glória a Deus por isso. Mas nós devemos ter equilíbrio nas nossas vidas, porque a partir do momento em que começou-se uma pregação nesses tempos, de que Deus Ele é sim o nosso Abba, Ele é o nosso Pai, mas quando você começa a tornar o Evangelho só parte daquilo que é escrito na Bíblia, você começa a pender para um lado que te tira da realidade das Escrituras. Então, se antes na igreja havia, se antes o pastor Rogério não podia jogar basquete porque a bola era a cabeça do diabo, se antes não podia bateria porque bateria era do diabo na igreja, amém? Quantos lembram desse tempo? Eu vou baixar minha mão porque eu não lembro. Amém? Glória a Deus. Você lembra, Margarete? Glória a Deus. A moto era cavalo de aço. Então, os homens num tempo entraram num legalismo. O que é o legalismo? É você entrar numa... Eu ia falar uma expressão que é muito jovem para um culto de domingo. Amém? Então, eu perdi o que eu estava falando. O que eu estava falando? O que eu estava falando mesmo, Richard? Legalismo. Então, o legalismo... vou usar. O legalismo é aquilo, você entrar numa pira, você entrar numa doideira de que aquilo que você faz na verdade, aquilo que vai te levar à salvação. O legalismo são as regras que Paulo diz que elas não são capazes de nos santificar. Amém? Regra por regra, você não se santifica. Quem te santifica é o Espírito Santo, amém? Então, não adianta eu ficar te falando regra. No final você vai se tornar só um legalista. Você vai falar, eu não jogo basquete, eu não
joga bola porque a bola é a cabeça do diabo, então eu não devo jogar bola. Você que joga bola. Então, quando você entra no legalismo, você entra no lugar onde você julga as outras pessoas. Então, você faz o que é certo e o seu irmão não faz o que é certo. Quando você entra no legalismo, você entra no lugar onde você reduz aquilo que é a ação do Espírito Santo para a sua própria obra. Então, a sua transformação ela não vem do que o Espírito Santo gera dentro de você, do convencimento de Deus, mas ela vem apenas por regras. Amém? É mais ou menos isso aí. Glória a Deus. Então, se antes a igreja caminhava no legalismo, nós, por conta disso, só veio a outra parte da mensagem nos dias de hoje. Então, hoje nós estamos numa graça, tão graça, que o evangelho hoje é quase de graça. Nós saímos de um ponto que nada podia para um ponto que tudo pode. Agora você pode escutar a música do mundo, agora você pode se vestir do jeito que você quiser. Agora você pode, vamos lá, não importa, você não tem que agradar a Deus, entendeu? Deus te aceita do jeito que você é, afinal. Amém? Partes, irmãos, Deus te aceita, mas você precisa ser transformado, amém? Amém? Se não houver transformação, aí não há evangelho, amém? Então nós corremos de um ponto para o outro de uma forma muito rápida. Como diz os memes, nós somos de 0 a 100. Foi de 0 a 100 de uma forma muito rápida, amém? Então nós devemos encontrar o equilíbrio. Fala comigo, o equilíbrio. Então, o legalismo, as regras exacerbadas nos levaram a este lugar de graça, de que nós, na verdade, merecemos. Nós merecemos. Tem gente que chega a falar que nós somos iguais a Cristo, que nós merecemos o amor de Deus. Irmãos, que pensamento é esse? A gente não merece nada, no final das contas. Você é pecador, eu sou pecador. Eu não mereço nada. Jesus veio justamente porque eu não merecia. Se eu merecesse, Jesus não viria. Amém? Se você merecesse, se você fosse tão bom assim, você não precisaria nem ver a igreja. Afinal, eu acho que é isso que as pessoas que não veem a igreja pensam. Elas são tão boas, tão boas que elas não precisam ser santificadas, sabe? Elas não precisam que o seu irmão afie elas. Elas não precisam da comunhão, porque na verdade elas são tão santas que se elas se envolverem com a igreja vai contaminar elas. Eu acho que é isso que passa na cabeça. É mais ou menos isso aí. Então eu não preciso da igreja porque eu sou muito santo. Na igreja tem briga, na igreja tem fofoca, Então eu não vou para a igreja, porque a igreja vai me sujar, Caí. Sou muito bom para ir para a igreja. Irmãos, cuidado. A falta de temor ao Senhor leva a igreja a um lugar de apostasia. E é o lugar que a igreja tem caminhado nesses dias. A graça exagerada, a hipergraça que nós chamamos, nos leva a este lugar de apostasia. Daqui a pouco nós nem precisamos de Deus. Esse é o final desse pensamento. Você não vai precisar de Deus. Porque você é tão bom, você é tão top, você é igual Jesus, você está com tudo, irmão, você está com tudo. Você é amado, você é filho, irmãos, você é filho, você é amado, amém? Mas essa pregação exagerada te leva a um lugar onde você não teme mais ao Senhor. Então Deus é seu amiguinho, Deus te entende, irmãos. A palavra diz que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas, das nossas lutas. Mas Deus não te entende a ponto de você pecar e Deus ainda estar te entendendo. Aí a gente começa a entrar num lugar meio estranho. E é nesse ponto que o temor do Senhor entra. No ponto de que nós devemos entender que esse Deus santo, esse Deus que exige santidade para aqueles que o desejam ver. Fala para o Senhor, fala, Deus exige. Fala, é uma condição. Amém? Então, se não há essa condição, então você não vê o Senhor. Amém? Então, é uma exigência. É a forma de nós encontrarmos a Deus. E esse temor que nos leva à santidade, esse temor que nos leva a este lugar de equilíbrio, de que, como nós tratamos aqui, nos leva a este lugar de que nós devemos entender na realidade quem é Deus, o que é esse evangelho, o que é essa salvação, essa transformação,
esse temor que nos leva a nos aperfeiçoarmos na nossa santidade, é o que nós devemos buscar nesses dias, amém? Porque nos dias de apostasia e nos dias em que uma igreja vai abandonar a sua fé, só abandona a fé aqueles que não temem ao Senhor. Aqueles que não têm mais a consciência de que Deus é aquele que salva, de que Deus é aquele que redime, de que Deus é aquele que purifica, que transforma, que nos leva à vida eterna. Não há outro caminho, amém? Amém? E sabe, se nós não entendemos isso, nós não estamos, irmãos, nós não estamos distantes de ser, talvez, aqueles que irão abandonar a fé. Você está falando que você não é crente, Isaac? Não, eu estou falando que há essa possibilidade. Se você não considerar essa possibilidade, você não vai buscar ser santo. Se você não considerar que nos últimos dias o amor de muitos vai se esfriar, de muitos, sabe o que é muitos? É muitos. É muitos, é muitos. Você tem que ficar desesperado, falar, meu Deus, será que o meu amor vai se esfriar? Meu Deus, o meu amor não pode se esfriar. Eu não posso estar contado com aqueles que vão abandonar a fé. Eu preciso temer ao Senhor, eu preciso ter consciência de quem Deus é, de que a minha salvação está nele, de que a minha fé está nele. Não está no mundo, não está nos homens, não está na falsa paz que o mundo produz. Amém? Diga, Senhor, diga, o temor do Senhor, ele é o princípio para o conhecimento. Fala, o Senhor, fala, o temor ao Senhor, ele é o princípio para as suas escolhas. Fala, o temor do Senhor é aquilo que nos leva a sermos santos. Então, saímos do legalismo, excessivas regras, e estamos caminhando para um momento de libertinagem. Então, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Mas não é uma liberdade que te leva a poder fazer tudo aquilo que não agrada a Deus. Amém? É uma liberdade em Deus. Uma liberdade entendendo o que é o novo homem. É uma liberdade em cumprir os propósitos de Deus. É uma liberdade que antes com o pecado nós não tínhamos. Porque nós estávamos amarrados, nosso entendimento estava cego. Mas agora os nossos olhos se abrem e nós podemos ver o que nós realmente fomos criados para ser. Não estamos mais presos. Não estamos mais presos. A nossa mente não está mais presa. Não estamos mais presos a este mundo, às riquezas. Não estamos mais presos por pensamentos de homens. Não estamos mais presos porque o irmão pode achar de mim. Mas, na verdade, a minha liberdade é a liberdade em poder fazer aquilo que o Senhor me criou para fazer e para ser. Amém? Então, hoje você é livre para cumprir os propósitos de Deus. Mas sem o temor do Senhor, meu irmão, você não consegue cumprir o propósito de Deus. Você não consegue. Você pode amar a Deus, Ele pode ser o seu pai, você morrer de amores por Ele, mas se você não entender que Ele também é o fogo que consome, que Ele também é o Senhor dos exércitos, que Ele também é aquele que pode condenar a sua alma, se você ficar só love, não vai dar muito certo. Você não vai cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Sem o temor do Senhor, nós não podemos viver os propósitos eternos de Deus, amém? Se nós não tememos ao Senhor, nós não tomamos decisões corretas, que nos levam para perto de Deus. Se nós não tememos ao Senhor, cada decisão que nós tomamos nos leva mais para longe daquilo que Deus quer das nossas vidas. E isso deve preocupar, deve ser algo que preocupa você, o seu coração, deve ser algo que permeia o seu pensamento. Será que se eu fizer isso, vai me aproximar de Deus ou vai me afastar de Deus? Será que se eu mudar de emprego vai me aproximar de Deus ou vai me afastar de Deus? Será que se eu mudar para outro estado é algo que Deus quer de mim ou é algo que eu acho mais confortável para a minha vida? O que Deus quer? Um coração que teme ao Senhor está preocupado sempre em o que Deus quer. O que Deus quer fazer? Para onde Deus quer me levar? Aonde está a vontade dEle para mim? É assim que aqueles que temem ao Senhor andam. Eles não buscam mais agradar a si mesmos. Fala para o seu irmão, chega de agradar a si mesmo.
Fala, aqueles que temem ao Senhor buscam agradar ao Senhor. Amém? Então, como nós lemos aqui no começo, os que temem ao Senhor, eles, na verdade, amam o que o Senhor ama. Eles honram o que o Senhor honra. Eles detestam o que Deus detesta. E eles fazem do interesse do Senhor o seu interesse. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé nessa noite. Eu nem sei que oração, porque meu celular descarregou. E nós vamos pedir ao Senhor nessa noite para que o temor dele venha sobre nós. Amém? O espírito de temor, o Espírito Santo, que é aquele que produz o temor de Deus em nós, possa mais uma vez nos encher da realidade de quem Deus é. Amém? Salmos 34, versículo 8 e 9 diz assim: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz os que nele se refugiam. Temam ao Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Fala para o seu irmão, fala, nada falta aos que o temem. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui mais alguns benefícios daqueles que temem o Senhor. Salmos 31, versículo 19, nos diz assim, feche seus olhos. Salmos 31, versículo 19, nos diz assim: imensa é a misericórdia que destinas àqueles que te temem, e que à vista de todos dispensas aos que em ti buscam refúgio. Então a misericórdia do Senhor está sobre aqueles que o temem. A provisão do Senhor está sobre aqueles que o temem. Salmo 111, versículo 10, vai nos dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos, todos os que agradam ao Senhor, demonstram ter bom senso. Então eles não são como aquelas virgens, eles são sábios, eles andam na sabedoria dos céus. Provérbios 10, 27 diz que o temor do Senhor, ele prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. A vida daqueles que não temem ao Senhor é abreviada. Provérbios 22, 4 diz assim, que a recompensa da humildade do Senhor e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Então também há uma recompensa para aqueles que temem ao Senhor, amém? São a riqueza, a honra e a vida. Salmos 33, 18 vai nos dizer que eis que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem. Fala comigo, fala, os olhos do Senhor estão sobre mim. Amém? Sobre os que firmam toda a esperança em suas misericórdias, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em épocas de fome. Então os olhos do Senhor estão sobre aqueles que temem a Ele, sobre aqueles que colocam nele a sua esperança. E esse temor é capaz de livrá-los da morte e lhes dar vida, mesmo em épocas de fome, mesmo em épocas de sequidão, mesmo em épocas em que o mundo passa por crises. Aqueles que temem ao Senhor são livrados. São livrados. Glória a Deus. Tudo que nós precisamos fazer nessa noite é orar e pedir ao Senhor que Ele nos encha com o seu santo temor. Você pode fazer isso nessa noite? Diga: Senhor, me encha com o seu santo temor. Me encha, Senhor, com o seu santo temor, que é o princípio para nós te conhecermos, Senhor, que é o princípio para nós andarmos de acordo com os teus propósitos. Senhor, se falta temor em nós, se Deus temos vivido uma vida em que nós não estamos cheios do teu temor, não estamos cheios, Senhor, da vontade de te agradar, Deus, nos perdoa nessa noite se temos andado fora do teu temor. Nos perdoa, Senhor, porque nós temos agido como as 5 virgens imprudentes.
Nós temos sido imprudentes, Senhor, pois aqueles que não temem a Ti, eles são loucos. Eles estão loucos, eles não temem ficar fora dos céus. Eles não temem, Senhor, mais ficar, Senhor, longe de Ti. Mas que o Teu Espírito, que o Espírito Santo, que é também o Espírito do temor do Senhor, venha sobre nós nessa noite e nos leve a este lugar em que as nossas vidas, nossas atitudes, Senhor, o nosso modo de andar, de falar, de fazer, agrade a Ti. Que repouse sobre nós o espírito de conhecimento e de temor do Senhor nessa noite, convencendo-nos de todo o pecado e de toda verdade, de todo juízo. Que o espírito do temor do Senhor nessa noite encha os nossos corações, encha as nossas consciências. Peça a Ele. Fala: Senhor, enche-me do Teu temor. Diga: Senhor, eu quero andar de acordo com aquilo que o Senhor quer para a minha vida, não de acordo com o meu interesse. Diga: Senhor, enche-me dos Teus interesses, dos Teus desejos. Nós possamos andar, que nós possamos andar nessa submissão ao Senhor, nesse amor reverente. Possamos andar nesse temor de que tudo que nós fazemos está diante dos Seus olhos, Deus. Não há nada que o Senhor não veja. Não há nada que nós podemos esconder de Ti, Senhor. Purifica-nos nessa noite, limpa o nosso coração. Limpa, Senhor, no nome de Jesus, o nosso interior. Purifica-nos de todo pecado. Purifica-nos, Senhor, de toda injustiça. Que nós possamos andar, Senhor, diante do Teu temor. Que não nos falte, Senhor, o Teu temor. Que não nos falte, Senhor, a reverência pela Sua presença, pela Sua casa. O zelo, Senhor, pela Sua presença nos consuma, assim como consumiu o Teu Filho Jesus. Que o zelo, Senhor, pela Tua casa, pela Tua presença, pela Tua glória, enche-nos nessa noite, em nome de Jesus. Você pode clamar para que o Espírito Santo te encha de temor nessa noite. Se você deseja, erga sua voz, erga sua voz, erga sua voz, erga sua voz. Chore cantarabarabarabarabaraba, chore cantarabarabaraba, chore cantarabas. O Senhor só pode vir no lugar onde Ele é temido, aonde Ele é respeitado, aonde se entende que Ele é santo. O Senhor só pode vir no lugar onde corações se rendem à Sua santidade, onde corações desejam ser purificados, santificados. Senhor, enche as nossas reuniões, enche, Senhor, os nossos encontros com a Sua santa presença. Enche os nossos corações com Seu santo temor. Não queremos mais andar segundo o nosso próprio entendimento, Senhor. Não queremos mais andar segundo as nossas próprias vontades, Senhor. Deus, deixe-me. Deus, enche-nos, Deus, enche-nos, enche-nos, Deus, enche-nos, Deus, enche-nos, Deus, enche-nos. Não há outro igual. Só Tu és santo, santo. Eu gostaria de declarar isso comigo nessa noite. Não há outro igual. Não há outro igual. Só Tu és santo, santo. O temor do Senhor vem quando nós reconhecemos quem Ele é. Vamos declarar. Não há outro igual,
só tu és santo, santo. Não há outro igual, não há outro igual, só tu és santo, santo. Declara que ele é santo, santo. Santo, santo. Diga Deus poderoso, Deus poderoso. Santo, 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 santo. Deus poderoso. Erga sua voz, declare santo, 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 santo. Santo. Somente um é santo. Somente um é santo. Somente um é santo. Senhor, gera em nós santidade enquanto nós declaramos quem tu és. Santo, santo, santo. Ele é o Deus poderoso. Deus poderoso, não há outro igual. Vamos declarar: não há outro igual, só tu és santo. Não há outro igual, não há outro igual, só tu és santo. Santo, 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 santo. Diga Deus poderoso, Deus poderoso, Deus grandioso, majestoso Ele é. Santo, 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 santo. Oh, Deus poderoso. Diga comigo, diga a partir de hoje. Diga comigo, diga a partir de hoje. Eu irei andar não só no amor do Senhor, mas no temor do Senhor. Diga a partir de hoje, as minhas decisões, diga, a minha vida será baseada naquilo que Deus quer. Diga, o temor do Senhor será para mim aquilo que vai me levar ao conhecimento de quem Ele é. Diga, o temor do Senhor será para mim base para as minhas decisões. Diga, o temor do Senhor irá a cada dia me tornar mais santo. Diga, e me tornando mais santo, eu irei me aproximar de um Deus que é santo. Diga, e viverei plenamente tudo aquilo que o Senhor planejou para mim. Diga, até que Ele venha e pela sua santidade em mim, me leve junto com Ele aos ares pelas nuvens. Glória a Deus! Aplauda ao Senhor! Glorifique o nome dEle! Ele é santo, aleluia! Glória a Deus, amém.